prometido, olha, no episódio de hoje a gente volta falando sobre terapia quântica, né? Voltando também com assuntos relacionados a métodos, ferramentas, né? E todos esses processos que a terapia tem para auxiliar nessa melhora, às vezes de cunho emocional, às vezes até as pessoas hoje buscam muito a terapia quântica para dar aquela virada de chave na vida, aquele up. Às vezes está tudo visivelmente, assim, aparentemente dentro de uma linha de tranquilidade, porém a pessoa quer algo a mais, né? Às vezes quer ganhar espaço dentro de cenas das quais tem capacidade, mas não consegue ver isso. E a terapia quântica hoje tem servido assim imensamente nessa linha de auxílio para as pessoas, tem dado meios para com que isso aconteça, né? De repente você é uma pessoa que se destaca, mas não é um bom líder, né? E precisa trabalhar determinadas atitudes, comportamentos. E aonde que está a raiz de tudo isso? E na terapia quântica as pessoas acabam buscando, né? Eu tenho inúmeras histórias de pessoas que eu já vi, que utilizam, que buscam. E se você gosta de assuntos assim, já dá um like pra gente. Se você acha que assuntos assim é interessante, você quer compartilhar com outras pessoas, compartilha o canal. Mas acima de tudo, se você quer ser notificado toda vez que a gente entra com assuntos legais, interessantes, né, diversos, que a gente fala um pouquinho sobre tudo, já segue o canal. Quando você segue o canal, automaticamente você é notificado toda vez que a gente entra com um assunto novo no ar. E tá aqui comigo a Zalene Almeida, é isso. Vamos falar sobre terapia quântica, que eu adoro. Mas, acima de tudo, vamos falar sobre ferramentas. Eu comentei essa história de virada de chave porque a gente já viu inúmeras histórias de pessoas que, visivelmente, socialmente, bem destacadas, e que, de repente, é uma mudança. É uma percepção. É porque que de repente você consegue tudo, mas tem uma cena ali que se repete. E aí, às vezes, a história tá lá atrás, né, Zalene? É verdade. Seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você de novo. Sempre é muito bom. Por favor, volte. Então, Marleide, essas viradas de chave a gente precisa dar sempre na vida. Se a gente estiver atento, se a gente estiver presente para aquilo que está acontecendo na nossa vida, a gente tem condições de encontrar essas chaves que são internas e virar essas chaves para um processo de mudança, para um processo de transformação, de melhora, né, seja de saúde física, saúde mental, emocional, ou qualquer coisa na tua vida, né? Só que, infelizmente, nós como seres humanos, a gente muito raro está presente para isso, ou está disposto a fazer essas viradas de chaves, né? E a terapia... Porque acomodar, às vezes, parece que dá uma sensaçãozinha assim de conforto, né? E essa sensaçãozinha de conforto... De estar na zona de conforto, no comodismo, né? É tão perigosa, né? Ao mesmo tempo que é muito confortável, é perigosa. E às vezes a zona de conforto não está tão confortável assim. E a gente fica acomodado ali, né? Enfim, mas aí acaba acontecendo muitas vezes uma doença, um problema que leva a gente a se movimentar para sair daquela zona de conforto, né? Então, seja buscar a terapia quântica, seja outro tipo de terapia, outras formas de processo de autoconhecimento, elas são importantes para essas mudanças na gente, essas viradas de chave, né? Hoje as ferramentas são inúmeras, né? A nossa pauta hoje é falar justamente sobre as ferramentas. Uma demanda que surgiu, né, assim, episódios atrás, a gente conversando um pouco sobre terapia quântica e sobre esse auxílio que ela dá, né, em vários momentos da vida. E principalmente, é uma terapia que eu gosto, porque é uma terapia que você não faz utilização de nenhuma medicação. Você passa a analisar, né, o seu comportamento. Lógico, tem que ter terapia, não tem esse fim também de medicação. Porém, você que é parte de um processo, ou seja, você é a parte principal do processo na terapia quântica. Com certeza. Eu acho que isso, quando eu escutei isso desde muito pequena na vida, quando você sente que você é parte... que, é com você, te dá uma responsabilidade, você toma para si, então você se sente realmente no processo. É diferente de você chegar assim, resolve, né? Resolve para o outro resolver uma coisa que está dentro de você. É muito fácil isso, Sim. né? E é naturalmente o que a gente faz.
culpar os outros pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, por aquilo que a gente passa, pelos nossos resultados. A gente culpa papai, mamãe, irmão, marido, mulher, sofri, não sei o quê, chefe. eu sou mal, assim, né? E eu estou assim, eu sou assim por causa de fulano, de Beltrano, enfim, né? Então é natural você culpar os outros. É muito cômodo isso também. Ficar na condição de vítima e sempre achar que a gente é vítima de alguém, né? Que o culpado por a gente estar naquela situação é uma outra pessoa, que não somos nós. E trazer essa responsabilidade para dentro da gente não é fácil. Não é fácil. Né? Eu pegar as rédeas da minha vida e dizer, tá, se fui eu que fiz isso, que eu que criei isso na minha vida, cabe a mim mudar, né? Então é a primeira coisa que choca quando a pessoa vai para o processo terapêutico, que a gente precisa trazer para a realidade, né? Fazer a pessoa entender que tudo aquilo que ela está vivenciando foi ela que criou. Dói. Sim. Isso dói muito quando a gente descobre que fomos nós que criamos aquilo que a gente está vivenciando, os problemas que a gente está vivenciando, seja quais forem, né? Dói de início, mas depois eu digo Às vezes a gente falando assim, a pessoa pode até achar, nossa, mas como assim que eu criei tal coisa? Ou por que isso aconteceu comigo? E principalmente essa atitude do outro com você, né? Sim, mas é um processo inconsciente. A gente não cria isso proposital, né? A gente cria inconscientemente. A gente não está falando de desastres da natureza, né? São de comportamentos, no caso. Você tá dos falando... desastres da nossa natureza, dos internos e dos que se refletem nos externos, né? Sim. Então, todo problema que a gente vivencia, fomos nós que criamos, de alguma forma. Zalene, peraí, mas eu estou vivenciando uma situação que quem causou foi um terceiro que causou para mim. Ok, mas por que esse terceiro entrou na minha vida, foi atraído para minha vida para me deixar nessa situação? Fui eu que atraí. Mas isso aí é um papo para se aprofundar. A gente vai falar sobre essa. A gente vai falar. Eu já quero essa pauta aí para o futuro. A gente pode falar isso sobre por que o terceiro, o que o terceiro, a terceira pessoa tem a ver com aquilo que está acontecendo com aquilo que está acontecendo agora, nesse momento comigo. Isso é aí eu puxo o gancho daquela conversa que a gente teve semana passada, dos espelhos. Entendeu? Porque esse terceiro, ele é um espelho na minha vida. Fui eu que atraí ele para minha vida. E eu preciso dele, né? Eu preciso dele, tá? Ele está no meu processo evolutivo. Ajudar, isso. Mas como eu falei, isso é um papo para outra conversa. Aqui a gente vai focar na questão das técnicas que a gente utiliza dentro do processo terapêutico e que são tão importantes, né? E falando em técnicas, né, como é que você define? Chego de repente para a terapia, tem uma história familiar, ou então de repente tem um problema afetivo, ou tenho alguma dificuldade de expressão que resulta numa timidez exagerada. Como que você identifica em cada situação dessa, que tipo de técnica, como começar, como é que é feito isso com as pessoas? Então, primeiro, são várias técnicas que são utilizadas dentro do processo terapêutico, né? E aí eu vou identificando, de acordo com a necessidade de cada pessoa, quais técnicas que precisam ser usadas primeiro e quais precisam ser associadas, né? Mas eu vou utilizando geralmente todas no decorrer do processo terapêutico, só que não tem uma ordem. Eu vou começar com essa e depois passa para essa, depois passa para aquela. Não tem uma ordem, eu vou de acordo com a tua necessidade. Eu achava que era assim, eu achava que começava assim, olha, primeiro você vai ser hipnotizado, depois eu tô brincando. Não tem uma regra. A regra é meio que interna aqui, eu vou vendo de acordo com a necessidade, tá? Então a gente pode até começar a falar um pouquinho sobre as técnicas para as pessoas entenderem mais, né? Primeiro, a terapia quântica, no formato que eu trabalho, eu utilizo várias técnicas. Tem muitas outras técnicas dentro que se enquadram na terapia quântica, tá? E que eu não trabalho. Por exemplo, aqui, microfisioterapia, nós temos aqui no estado
temos bons profissionais, pessoas que eu amo, que trabalham com a microfisioterapia, que é uma terapia que se enquadra dentro da terapia quântica, mas eu não trabalho com ela, tá? Eu vou utilizar dentro do processo terapêutico a PNL, que é a programação neurolinguística, né? Que é inclusive a base do meu trabalho. Eu não sou psicóloga, para quem não me conhece, não sabe, né? Eu não sou psicóloga, mas a base do meu trabalho é a programação neurolinguística. Que apesar da PNL ela não ser especificamente uma terapia, mas ela tem uma vertente terapêutica enorme por causa da quantidade de técnicas que tem dentro da PNL, né? Técnicas que fazem reprogramação mental. Então a PNL é um estudo, é uma ciência que vai estudar o comportamento do ser humano, o comportamento da pessoa, como ela pensa, como ela age, como a gente funciona, mente, emoções. Então a PNL dá essa base para você entender esse comportamento do ser humano, tá? E nós somos feitos, nós agimos, nós atuamos nesse mundo, né, por meio das programações que nós temos na nossa mente. O nosso cérebro e mente, eles utilizam de programações para a gente viver aqui nesse mundo, nesse plano físico. Programações que são os nossos hábitos, as nossas crenças, os nossos traumas, os bloqueios, tudo aquilo que está gravado lá no nosso inconsciente, tá? Isso constrói a pessoa, de certo? Isso constrói a pessoa e faz com que a gente viva nesse mundo, né? Você sabe que observando sobre terapia quântica, a gente fica pensando assim, quando você conhece alguém, peraí, deixa eu saber um pouco mais sobre você, parece assim te dá esses gatilhos, né, de querer entender um pouco mais, porque se são códigos, se as programações estão meio que dão uma orientação sobre isso, não dá esse nó, não dá uma interrogação gigante em relação ao outro? Porque o outro é uma incógnita, né? Ninguém sabe quais são os mapas que ele tem lá no inconsciente dele. Porque isso diz muito da atitude da pessoa, do que fará dali pra frente, né? Sim. Mas a gente também não pode ficar focada nisso, senão fica paranoica, né, Marlene? Mas que ajuda muito a conhecer, ajuda, com certeza. Hoje essas técnicas, elas são muito utilizadas em algumas situações, né, para percepção de profissionais, enfim. Eu comentei aqui, eu abri comentando sobre isso, que eu vi nessa área terapêutica, amigos meus, né, alguns que são líderes nessa área de desenvolvimento, de comunicação, enfim, e observo muito, né, a diferença, a virada de chave, a capacidade que deu, assim, as guinadas da vida, né, então a gente vê que esse controle, buscar essa melhor performance pessoal, emocional, ela é um caminho mesmo de mudança, né? É muito bonito. Importante, e a gente vê é uma mudança muito bonita, muito evolutiva, né? É verdade. No melhor sentido, né? Na evolução no melhor sentido. Verdade. E a PNL, como a gente estava falando, ela é muito utilizada para treinamentos, para... Muitos coachings usam as técnicas de PNL, muitos treinadores, né, empresariais, enfim. Mas ela tem uma vertente terapêutica, como eu falei, muito grande. Por quê? Porque tem muitas técnicas dentro da PNL que trabalham os nossos traumas, os nossos bloqueios, as crenças limitantes, aquilo que está gravado lá no nosso inconsciente e que faz com que a gente haja de uma forma negativa ou que a gente tenha resultados negativos, resultados que a gente não está satisfeito com eles e que tem a ver com aquilo que está gravado lá no nosso inconsciente, tá? Então, com a PNL, a gente pode trabalhar muito essas questões. E aí, associado à PNL, né? Como eu te falei, a PNL é a base do meu trabalho, mas eu associo também outras técnicas que são mais energéticas, né? Depois da PNL, com o Barras de Access. O Barras de Access é uma técnica que é mais conhecida. Aqui já tem várias pessoas que trabalham com barras.
O Barras é uma técnica mais corporal, que ela faz toques no crânio, né? Acionando pontos energéticos que a gente tem. A gente tem pontos energéticos em todo o nosso corpo, milhares de pontos energéticos, mas os pontos que são trabalhados dentro do Barras de Access são 32 pontos que a gente tem nessa área do crânio. Então eles são acionados com as pontas dos dedos, e ao acionar esses pontos, é chamado de barras porque você aciona 2 pontos bilateralmente, né? O mesmo ponto que é acionado de um lado é de outro e forma uma barra imaginária, uma barra energética entre esses 2 pontos. E quando você aciona essas barras, elas correm, liberando traumas, bloqueios, crenças limitantes, liberando aquela energia que está estagnada em nosso corpo. Sabe quando a gente fica cansada? É por isso que ele dá a sensação de relaxamento. Por né? isso que ele dá a sensação de relaxamento. Eu já fiz barras, ele dá uma isso. sensação de relaxamento. Você dorme melhor, você fica muito mais tranquilo. Principalmente para quem tem vida agitada, ele dá aquela tranquilizada. Assim. Porque renova a tua energia, libera aquela energia que está estagnada, pesada dentro do teu corpo, né? E, em consequência, também vai trabalhando aquelas questões que estão lá no nosso inconsciente. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero fazer aquela técnica lá que é uma massagem na cabeça. E você coloca relaxa, o dedinho aqui. Que relaxa, porque põe os dedos na cabeça, né? Então, mas não é uma massagem, mas são toques suaves que são feitos nesses pontos energéticos que acionam essas, liberando o nosso A reprogramação, ela vem nesse mesmo nível também, não? Então, a reprogramação quântica, ela trabalha de uma forma diferente, mas também com o campo energético da pessoa. Então, já que você puxou a reprogramação quântica, ela vai trabalhar com códigos quânticos, tá? Para as pessoas entenderem melhor, eu costumo fazer uma comparação metafórica. Imagina aqueles códigos de barras que a gente tem em produtos quando a gente vai comprar, né? Sim. Tem um código de barras, cada um tem várias barrinhas, uns números, e você olha para aquele código de barras, você não entende o que está ali. Não tem nada escrito, né? Não tem nada escrito. Só barras. Mas quando o leitor faz a leitura daquele código de barras, ele é personalizado. Ele decodifica. Aquele código se transforma num monte de informações. O nome do produto, qual é a validade dele, qual é o valor, qual é a conta que vai ser depositado aquele valor, enfim, cada código de barras vai ter uma informação enorme. Outra metáfora também que pode ser usada é o QR Code, né? Sim, que já veio depois do código de barras. Sim. É um código, é uma imagem ali que quando você faz a leitura daquele QR Code, ele vai te dar alguma informação. Então, a reprogramação quântica trabalha com códigos. São códigos alfanuméricos que são comandados, né, dentro do processo da reprogramação, para que você faça essas limpezas no campo energético. Então, leva a pessoa a entrar num estado mais relaxado, que é o estado hipnótico, tá? A gente usa a hipnose dentro da reprogramação quântica. E aí, já falando da hipnose, né? Aproveitando para falar da hipnose não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas imaginam. Hipnose é um estado de mente. É um estado onde a tua mente fica mais relaxada, Sim. onde a tua mente entra em teta, né? Onde as vibrações ficam bem mais baixas. Você não sabe se está dormindo, se está acordado. Isso mesmo, você não sabe se está dormindo. Você está lá no fundo ouvindo, mas não tem aquela... O teu inconsciente, ele se abre e o teu campo energético, ele é expandido. Ou seja, é o estado propício para cura. Né? Então a gente leva o paciente a entrar nesse estado de relaxamento tão profundo que ele fica receptivo aos processos de cura. E aí, quando o paciente está nesse estado, né, a gente comanda esses códigos energéticos. E aí esses códigos, como o código de barras, o QR Code, né, o nosso campo energético, ao receber esses códigos, ele decodifica
esses códigos, que por trás de cada um desses códigos tem limpezas. Aí tem limpeza de energias negativas, tem limpeza de traumas, limpezas de bloqueios, de crenças limitantes, de padrões negativos, tem vários tipos de limpeza. Cada código tem um bloco de limpezas. E aí depois tem os códigos de ativações. Ativação de potencialidades, ativação de energias positivas, de Gente, arquétipos, olha, é enfim. muito bom. É muito bom. É eu bem gosto profundo, muito. Eu gosto muito né? de reprogramação. Você entra num estado de sono, assim, né? Você fica bem. Mas você consegue ter ali uma informação, vai chegando os códigos para você, você fica bem. E quando termina, você tá muito tranquilo. Muito tranquilo. É uma sensação de tranquilidade muito grande. Isso. E ela fica reverberando no teu corpo por 30 a 40 dias, né? Essa é uma onda de energia que fica reverberando no teu corpo. E o que ela faz? Ela vai estimular os processos de mudança. Essa reprogramação, ela é poderosa, ela transforma a vida da pessoa, ela é poderosa. Mas ela sozinha, ela não vai fazer nada, se você não permitir. Aí é que entra... mas deixa com a programação aí, vamos fazer mais nada, não é assim que funciona. Não, eu saía transformando todo mundo. Não tem ela isso. só te dá a ousadia de você começar a buscar. Né? Ela faz a limpeza no teu campo energético e te estimula a fazer as mudanças na tua vida. E se você não muda, se você não modifica, ela fica ali reverberando, tentando fazer com que você entre nesse processo de mudança, com que você faça as viradas de chave, entendeu? Sim. E aí temos Theta Healing. O Theta Healing é um processo... As técnicas, a maioria delas acabam utilizando o mesmo ponto de início, que é o estado Theta. Então, o Theta Healing, o que ele é? Theta, do estado de mente, né? O estado das ondas cerebrais, Theta. Healing de cura. Então, é cura por meio do estado Theta. E aí, então, eu vou dar uma breve explicação aqui, muito Eu lembro breve. que quando eu tava sem voz, a gente fez muito Theta. Muito Theta Healing, para ativar o processo, os teus processos de cura, entendeu? E o Theta Healing, o que ele é? Esse estado de mente, que é onde você está com as ondas cerebrais, elas se processam de forma mais lenta. A gente está aqui conversando, pensando, falando, a gente está vibrando em beta, né? Então é esse estado de alerta. Quando a gente está nesse estado de alerta, as ondas cerebrais estão vibrando de forma mais rápida. Acima dele é o gama, que é bem mais rápido quando a pessoa está naquele estado bem mais profundo de alerta. Quando você está passando por um perigo, naturalmente o teu organismo ele aciona esse estado mais alerta, né? Mais ativo. Mas naturalmente nós vibramos em beta. Nossas ondas cerebrais estão em beta. Quando a gente relaxa mais, que a gente fecha os olhos, que a gente respira com mais tranquilidade, que a gente vai meditar, por exemplo, o estado meditativo já é um estado abaixo do beta, que é o alfa, tá? Por isso que às vezes as pessoas dizem, fulano tá em alfa. Porque são pessoas que são tranquilas, são pessoas que têm uma tranquilidade natural, né? Elas é o estado meditativo, o alfa, tá? E o Theta é um estado de vibração abaixo do alfa, onde as ondas cerebrais elas vão vibrar bem mais lenta ainda do que o Theta. É aquele estado que quando a gente entra nesse estado todo dia, quando a gente vai dormir. Quando a gente deita, que vai dormir, que tá ali relaxando, que você não tá sabendo nem Os se bebês você tá... mostram muito bem isso, né? Muito, Os bebês ficam em Theta e alfa durante muito tempo, né? Mesmo acordados. A gente, quando vai dormir, que você entra ali naquele estado sonolento, que você fecha os olhos e tá ali relaxado, aí você escuta as pessoas falando, mas você tá escutando, mas você não reage a elas. E muitas vezes a pessoa fala com você, mas você não responde, né? Então é aquele estado que você não tá nem acordado, nem dormindo, esse é o estado Theta.
E esse é o estado propício para a cura. Por isso que a grande maioria das técnicas energéticas, elas vão se utilizar desse estado teta, ou estado hipnótico, ou estado de transe. São vários nomes que se dão, mas é o mesmo estado, tá? A constelação, ela já vem como uma análise ali para o próprio paciente ter uma percepção, não? Então, a constelação, ela vai trabalhar todos aqueles padrões que você tem, que você repete dentro do seu sistema familiar. Ela vai trabalhar com toda aquela... A gente tem uma tendência natural, então, a repetir o que viveu. A gente tem uma tendência natural a repetir não só o que a gente viveu, mas o que os nossos ancestrais vivenciaram. Nossa. Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, enfim, nossos de formas ancestrais. Diferentes, cenas se repetem. De formas diferentes, a gente acaba repetindo aquele padrão, né? Inconscientemente. E todo aquele nosso sistema familiar... Então tem que ter muito cuidado com aquilo que você odeia nos seus familiares, né? Os pais, né? Aquilo que você mais odeia, muitas vezes você vai repetir sem nem se dar conta daquilo. Nossa. Né? Nossa. É bem complicado. Então, dentro da constelação familiar, que é uma técnica lindíssima, que leva a pessoa a entender toda a beleza daquele sistema familiar. Tudo aquilo que a gente recebe dos nossos ancestrais. Porque a gente não recebe só as coisas ruins, não. A gente recebe muitas coisas boas dentro do sistema familiar. Só que muitas vezes a gente se conecta com situações que aconteceram lá atrás, com exclusões que aconteceram dentro do nosso sistema familiar, e a gente entra em ressonância com isso e acaba repetindo aquilo dentro do nosso sistema. Por que isso acontece muitas vezes? Também não vou aprofundar aqui, tá, Marleide? Mas muitas vezes é pra gente enxergar aquela exclusão que aconteceu lá atrás. Para quê? Para que a gente faça uma correção, para que a gente faça um processo de cura dentro do nosso sistema familiar. Uma vez você me falou que quando a gente cura uma determinada situação, a gente consegue mudar certas cenas, né? Quando a gente cura algo na gente, de padrão, de repetição, de exclusão, a gente faz um processo de cura que ele é quântico, completo. A gente cura para trás e cura para frente. Nossa. É impressionante, é fantástico. Por isso que é uma técnica assim maravilhosa. Quando você faz um processo de constelação, seja qual for a técnica dentro da constelação, que tem várias, né? Você modifica coisas na tua vida e você vai vendo isso se modificar ao longo dos teus dias, dos teus meses, e você vê isso, as outras pessoas se modificando também. Esse é um ponto importante, não só da constelação, mas de todo o processo terapêutico, Marleide. Quando a gente se modifica, todo o nosso ao redor, assim, as pessoas que convivem com a gente, seja no campo familiar, de amizade, de romances, profissional... Tudo vai modificando. Tudo vai sendo modificado. Porque a partir da nossa mudança, o nosso redor se modifica também, tá? Tudo aquilo que acontece ao nosso redor. É interessante, né, esse processo. Uma vez, eu lembro que você comentou isso comigo uma vez, que quando você tem uma noção exata de determinada situação e muda, né, você muda todo o processo. Né? Eu lembro das responsabilidades, quando de repente você está encaixado numa situação da qual você se considera responsável por uma situação da qual você não era para estar sendo responsável por aquela determinada situação no ambiente familiar. Você muda a atitude, tudo é reformatado e toma um caminho completamente diferente de até então, né? É porque dentro do sistema familiar, cada um tem seu papel. Sim. Cada pessoa tem seu papel e tem seu lugar. E às vezes a gente se coloca fora do nosso lugar. A gente assume lugares que são de outras pessoas. Às vezes do nosso pai, da nossa mãe, às vezes de um filho, às vezes do companheiro, entendeu? E quando a gente assume o lugar de outra pessoa dentro do sistema familiar, a gente deixa de estar no nosso lugar. No nosso próprio lugar. No nosso próprio lugar. Aí olha a bagunça que a gente faz ali dentro.
E, E ao depois a gente constelar, reclama. essa cena é E percebida. muitas vezes você toma consciência daquilo que está acontecendo e você tem a oportunidade de mudar, entende? Constelar é trazer para a consciência algo que está acontecendo de forma inconsciente, que você não está vendo aquilo. E aí, por que que eu falo, você tem a oportunidade de mudar? Porque constelador nenhum, terapeuta nenhum, ele vai fazer modificação na tua vida. Ele vai te ajudar a enxergar aquilo e aí você vai decidir se você está pronta para fazer aquela mudança ou não, porque vai entrar no teu livre-arbítrio. Sim. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E essa constelação você faz em diversas áreas da vida emocional, como que Para ocorre? qualquer área, para aquilo que você queira enxergar. Então, quando você vai constelar, você escolhe algo para você constelar. Você pode até fazer uma constelação aberta, mas é interessante que você direcione. Eu quero constelar o meu relacionamento amoroso, ou a minha vida amorosa. Eu acho que assisti uma ou série meu agora financeiro. recente, tem uma série que está muito em cartaz na Netflix que fala sobre constelação, estou tentando lembrar aqui o nome, mas que fala justamente sobre isso, sobre as modificações que... Ai, poxa vida, deu um branco Eu aqui. acho que são mulheres... Mulheres, é sobre isso. Ela tem... É uma série... É uma série muito interessante. Muito linda, muito interessante. Eu Muito também não me interessante. recordo o nome E agora, mas... no processo de constelação é feito... Porque geralmente a constelação é feita com tabuleiro, né? Assim, as pessoas, os papéis, enfim. Lá eles usam os próprias então, tem pessoas. várias formas ali de é uma se técnica constelar. bem diferente. Não, ali é a constelação em grupo que ele faz. Né? Então, ele faz a constelação com pessoas que vão representando o teu sistema familiar. Sim. Né? Existe a forma de você constelar com bonecos, você pode constelar com qualquer coisa. Você pode constelar com objetos. À medida que a gente constelar constela aquilo ali, aquela cena é percebida. Isso. A partir dali, já, de certa forma, já existe uma mudança interna em quem recebeu a informação e ele já meio que prospecta mudanças. Ou não, constelamos, já deu uma mexida com esse universo do qual... Mexe no teu campo, mexe internamente em você, mexe no teu campo energético e no campo do teu sistema familiar, tá? No campo de energia, no campo morfogenético. E fazendo isso, essas modificações elas vão acontecendo depois na tua vida física. Elas vão se plasmando na tua vida física depois. Essas modificações, elas... ou seja, você tem que permitir com que elas ocorram. De repente você pode até ter informação, mas você pode não permitir. Como funciona? Isso, esse lance de permitir é o que eu estava falando do livre-arbítrio. Às vezes eu faço uma constelação e eu enxerguei algo, eu enxerguei um padrão que se repete, que eu repito na minha vida, tá? Eu enxerguei aquilo, eu trouxe para consciência, eu constelei. Só que às vezes eu não estou preparada para aquela mudança. E então, se eu permitir, aquilo vai se modificar na minha vida a partir do momento que eu trouxe para a consciência. Então eu mudo as chaves aqui dentro. Mas eu posso enxergar aquilo e inconscientemente eu nem percebo, mas eu não estou preparada para a mudança. E aí a minha vida vai continuar igual. Então, por isso que tem pessoas que constelam 1, 2, 3 vezes, falam, nossa, mas eu já constelei tantas vezes essa minha relação com tal pessoa e nada não se melhora, modificou, não melhora, a técnica não funciona. Então, não é que a técnica não funcione, é que às vezes eu não estou preparada para aquela mudança. Eu não vou... eu não permito permitir que aquilo modifique, entende? Aí o terapeuta que está te conduzindo, ele não pode interferir no teu livre-arbítrio. Se você não quiser mudar, consciente ou não, você não vai se modificar. Aquilo não vai ter efeito na tua vida. Mas na grande maioria das vezes o efeito ele acontece, tá? Interessante, né? Interessante pesquisar, Rica, pra gente, já que você falou dessa série, Mulheres alguma coisa, Marleide? Pra gente falar dessa... Pra informar pras pessoas. Até pras pessoas, uma porque série é uma série Netflix muito interessante. É fantástica, também me fugiu o nome agora. Ela é muito legal,
Tem vários episódios, cada episódio ele tem uma sequência, né? Mas cada episódio eles vão mostrando essa... Você falou que a constelação ela pode ser realizada de diversas formas. Lá eles fazem uma constelação em grupo, onde as pessoas assumem papéis e fala sobre... A série puxa muito para essa questão da energia, dessa vibração, das percepções, né? É do quanto as pessoas vão percebendo situações lá atrás, muito atrás no passado, que são essas energias que a gente carrega, né? Padrões que se repetem dentro do sistema familiar. Que às vezes está lá no seu avô, lá na sua avó. Atrás, nos seus ancestrais. Às vezes porque está tudo interligado, né? Tudo fica gravado no nosso campo energético, Marlene. E é muito interessante, né, nesse processo, as mudanças que vão ocorrendo, porque à medida que eles têm informações, eles vão percebendo fragilidades, fraquezas, situações e comportamentos dos quais eles não querem mais. E aí vão, ou seja, a trama vai tomando um caminho, né? O roteiro foi muito, na minha concepção, foi muito bom. Eles foram muito felizes com o roteiro, até porque o personagem principal, estou falando toda a série, estou lembrando o nome da série, tudo para lembrar, gente. A personagem principal, ela tem uma doença, né? E nessa busca da cura, né, ela tem melhoras, e mostrei a questão da energia. Eu já vi situações assim, inclusive situações familiares, né? Sim. Ocorrerem, porque a sua capacidade de vibrar, de energia, isso é muito, gente, isso é muito sério, isso acontece mesmo, né? Como você vibra a sua energia, a sua alegria, a sua capacidade de ver as coisas boas, de prospectar melhoras, isso tudo vibra muito grandemente no físico, Marlene, né? Achei aqui, Uma Nova Mulher. Uma Nova Mulher, muito bem. Uma Nova Mulher. Tá na Netflix. Sim. É original da Netflix. É uma série turca, se não me engano. Passa na Turquia, né? Muito boa, muito boa mesmo. Muito interessante, vale a pena assistir para quem quiser saber mais sobre isso. Dentro da constelação você traz também as cartas terapêuticas, né? Então, eu não trabalho com essa constelação de forma em grupo, né? Sim, é muito personalizada, né? E dentro do processo terapêutico individual da constelação, eu uso os bonecos, né? Os bonecos e elementos que a gente faz movimentos representando o sistema familiar. Eu uso também o genograma, que é um estudo dentro da família, assim, que você vai fazendo uma espécie de árvore genealógica. Então, enquanto eu vou conversando com a pessoa, eu vou desenhando o genograma para ir descobrindo o que tem lá atrás, né? Uso também processos meditativos que trabalham a constelação e as cartas terapêuticas que você mencionou. As cartas terapêuticas, elas podem ser usadas não só na constelação, tá? É uma das formas de se usar as cartas num processo de constelação. Mas elas podem ser usadas para diversas formas, né, dentro da terapia. Então, o que consiste as cartas terapêuticas? São cartas, parece baralho, tá? Que elas têm imagens e têm palavras. Então, são cartas projetivas. Elas vão conversar com o nosso inconsciente. E aí a gente usa, vou falar aqui da constelação dentro das cartas terapêuticas. A gente vai utilizar as cartas para trazerem informações do nosso sistema familiar energeticamente. Então, quando a pessoa seleciona as cartas para a gente utilizar no processo, ela vai utilizar ali a energia, né? A vibração dela. Para escolher cada carta, elas viradas, ela vai escolher aquilo inconscientemente. Gente, é fantástico, tá? E quando... Eu tive não precisa, eu vou falar aqui, mas é muito interessante, sou muito curiosa, né? Eu falei, Zelene, como isso aqui? E eu acho muito interessante, sabe? Você trazer para você algumas situações, até você buscar mesmo quem eram os seus avós, né? Como eram os pais dos seus pais,
né? E como é que eram os pais deles. Enfim, se você for buscando meios, maneiras, e você é até um exercício de memória também. Eu acho muito interessante, porque a gente vai, com o tempo, a gente vai achando que é tudo tão atual. É um exercício de resgate das suas origens, da sua raiz. A gente vai vivendo tanto mecânico, tão atual. Eu lembro que num determinado momento o pai, você falou assim mesmo para mim, o pai do seu pai. Eu falei, nossa. E eu fiquei naquela hora, num determinado momento me fugiu até o nome. Então, assim, a gente vai vivendo tão mecânico, né, que a gente esquece dessa ancestralidade, do quanto isso tudo influencia na gente. Do quanto isso é tão forte, né? E é revelador, porque a sua energia vibra ali informações muito importantes, né, que mostra, inclusive, muito sobre você nesse processo atual, nas suas atitudes. Muito interessante, uma experiência muito bonita. Muito bonita mesmo. Muito interessante mesmo. E elas são riquíssimas, maravilhosas. Sim. Porque justamente como elas conversam com o inconsciente da pessoa, elas trazem questões que estão lá guardadinhas. Eu achei engraçado, a Zalene falou assim, eu não vou te contar, eu não vou descobrir nada aqui não. Essa aqui é a sua energia, essa aqui vai vibrar aqui, é você que vai buscar aqui as suas informações, enfim. E aí tem um processo, é óbvio que a carta tem um processo revelativo, porém, mas a energia e a escolha de cada situação ali é totalmente sua, né? Não tem adivinhação no processo, não. Não tem adivinhação, né? Não é nada disso, né? Não é nada disso. E a forma como ela conduz é muito, muito interessante também. E eu achei muito bonito, assim, quando você vê toda a sua família ali formatada através de uma terapia que é constelação, como ela falou, tudo muito bem organizado, assim, na mesa, você vai percebendo, quando você vai tendo as informações que você mesmo vibrou para definir nas cartas, você vai percebendo suas informações familiares e o quanto é real aquilo ali, né? O quanto te traz informações ricas, né? Isso mesmo. Essa energia, as pessoas têm consciência? Porque há quem confunda essa questão dessa nossa vibração de energia, a gente sempre conversa muito sobre isso. Há quem confunda tudo isso? A energia que você fala que a gente vibra? Sim. Nossa vibração? Então, tem muitas pessoas que acreditam. Apagou aí, tem Gustavo. muitas pessoas que acreditam em energia, né? Mas, infelizmente, muita gente Gustavo, não... olha, colheu que eu falei, apagou a lâmpada. Você que está acompanhando, apagou a nossa iluminação aí, de LED. Só para registrar. Não vou parar nada, a gente vai continuar normal, estou te informando que parou. A vibração. Foi a vibração que apagou a luz. Vibração. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não acreditam em energia, né? Mas eu penso assim, a pessoa não acredita em energia, mas vive num mundo totalmente olha aqui, energia. Totalmente energia. Né? Muita gente acha que energia é só isso, é uma luz que ilumina, é algo que está ligando essa câmera que está nos filmando, esse microfone que está esquece o poder de intuição, capacidade de percepção. Tudo, né? É energia, tudo é energia. E tudo vibra nesse mundo, nesse plano físico que a gente vive. Né? Tudo é formado de energia. Toda matéria é energia condensada em matéria. Né? Então é com isso que a gente trabalha. É o nosso material, é o nosso objeto de estudo ali. É essa energia, esses átomos que formam essa energia. Muito obrigada. Então, viu? Por mais que a pessoa não acredite, Marleide, a energia está aí, ela existe. É como eu te dizer que eu não acredito em, em alguma lei. Eu não acredito no sol, mas ele tá, o sol não existe, mas ele tá aí iluminando a gente. Se eu ficar muito tempo no sol, ele queima. Eu não acredito na lei da gravidade, mas a lei da gravidade tá aí. Se eu subir num prédio e eu me jogar lá de cima, eu vou patifar no chão. A lei da gravidade, ela tá aí, a gente acreditando ou não. E energia é a mesma coisa. É isso. Né? Para dividir com você um pouquinho dessas técnicas, né? A gente entende que todos os formatos, eu sempre tenho trazido muito por aqui, eu acho as mais variadas formas de você se autoconhecer, de você buscar, de você compreender certos comportamentos, aquilo que a gente sempre fala, as crenças que te limitam, né? Que não te deixam pensar um pouquinho além,
né? Aqueles bloqueios que você tem, não, eu não gosto disso, eu não gosto. Aí de repente você experimenta aquilo que você não gosta e fala, nossa, isso é bom, né? Isso é muito bom. Mas até então você não gostava, né? Você diz, não quero, não sei, não sei o que. Então são situações que é o que eu meio que comecei falando nesse episódio, né? Muita gente tem buscado a terapia quântica e tantas outras, não mais para tratar mazelas, mas sim para buscar meios de se auto-superar, no sentido de melhorar mesmo, de olhar com mais sensibilidade, de ter uma pegada mais humana, porque eu acho que o maior desafio da gente é sempre estar de olho nessa nossa sensibilidade, do quanto ela pode nos levar para situações, eu acho que ainda melhores, assim. E eu digo isso como humanidade mesmo, né, Zalene? Sim, do nosso poder de transformar, sim, de criar, né? De se transformar. Com certeza. Obrigada, viu? Já está convidada para falar só sobre constelação. Ai, não era outro assunto lá? Não, hoje também. Também. Ai, tá bom. Obrigada por você aqui com a gente no episódio. Volte sempre, né? Sinta parte disso aqui, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você do outro lado, espero que você tenha gostado do episódio. Compartilha com amigos, com pessoas queridas, com pessoas que você também considera que seja interessante levar essa informação, né? Compartilha pra gente, né? Faça com que outras pessoas, chegue esse assunto em outras pessoas e que o YouTube entenda o quanto é importante falar de assuntos que envolvem emoção, qualidade de vida, melhoras, autoconhecimento. Isso tudo é extremamente educativo, te ajuda a se perceber, a perceber o outro e a ter essa sensibilidade maior com as pessoas e entender que a gente está todo mundo junto e que todo mundo depende de todo mundo para todo mundo ser feliz junto. Até o próximo episódio.